eu dei uma força, tá? E essa força aqui, ela está aqui, ela é F de x igual a x na direção y. Então, está dizendo o seguinte, que a força ela vai ter sempre a direção do eixo y, do eixo x. Então, por exemplo, a força eu posso representar aqui. Eu posso representar a força aqui. Posso representar a força aqui. E posso representar a força aqui. Ela sempre vai ter a mesma direção, porque ela é dada por F de x igual a x na direção y. É esse y aqui que está me dizendo a direção da força. Tá? Está me dizendo a direção da força. E esse x aqui me diz a magnitude da força à medida que eu me afasto. Por exemplo, em x igual a 0, essa força vai ser 0. Então, isso daqui, na verdade, essa força aqui não existe, ela é 0. Porque eu estou em x igual a 0. Veja que eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, quando x é igual a 0, qual vai ser a força? Vai ser 0. Então, à medida que eu me afasto, né, ao longo do eixo x, essa força aumenta. Então, eu vou representar aqui embaixo assim. Então, a força é 0. Depois, nessa posição, ela vai ter isso. Nessa posição, ela vai ter isso. Nessa posição, ela vai ter isso. Então, a força ela varia ao longo do eixo x. Tá certo? E tem sempre a direção do eixo x. Tá? É isso que essa força está me dizendo. A outra coisa que eu quero saber, será que essa força aqui ela é conservativa? Ela depende da posição. Então, ela tem um forte indício que seja conservativa. Para dizer que ela é conservativa, eu tenho que mostrar que essa integral aqui de f dl ao longo de um caminho fechado é igual a 0. Ou seja, quando eu calcular o produto escalar da força ao longo desse caminho aqui, ao longo desse caminho e desse caminho, se essa integral for igual a 0, eu posso dizer que essa força f de x é conservativa. Tá? Se for diferente de 0, ela não é conservativa. Nós vamos dividir essa integral num caminho fechado em uma integral, em 4 integrais ao longo de cada caminho. Então, isso aqui vai ser integral ao longo do caminho 1, do produto escalar da força ao longo do caminho 1, que é o lado maior do retângulo, ao longo do caminho 2, que é o lado menor do retângulo, mais ao longo do caminho 3, que é o outro lado maior do retângulo, mais ao longo do caminho 4, que é o outro lado menor do retângulo. Então, o retângulo aqui tem 4 lados. Então, eu vou calcular a integral. Então, eu vou calcular primeiro para esse lado 1 aqui, esse lado maior. Eu vou chamar de lado 1 ou caminho 1, né? Caminho 1. Então, a integral de caminho 1 da força escalar dl 1. Agora, veja esse caminho 1 aqui. Esse caminho 1, ele parte de onde? Ele parte de x igual a 0 e vai até x máximo, até esse ponto aqui. Então, 0 até x máximo é o lado maior do caminho. Então, esse aqui vai ser a integral de 0 até x máximo da força, que é a x i. Essa é a força. Produto escalar dl1. Que caminho é esse que eu estou seguindo? Eu estou seguindo que caminho? Estou seguindo o caminho ao longo do eixo x. Então, esse dl aqui, ele, na verdade, ele é um dx ao longo da direção y. Então, o dl é um dx na direção y. Isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a x máximo de ax dx de i escalar i. Agora, o quanto é i escalar i? É 1 vezes 1 vezes cosseno de 0 graus. Então, i escalar i é igual a quê? A 1. O produto escalar de dois vetores unitários na mesma direção é igual a unidade, é igual a 1. Então, esse i escalar i aqui é igual a 1. Então, qual vai ser a integral de caminho 1? Vai ser a x ao quadrado sobre 2, integral de x dx, de 0 até x máximo. Então, isso aqui vai ser a x máximo ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a integral de caminho ao longo do lado 1.
Perceba o seguinte, quem define os limites de integração é a variável de integração. Então, dx. Então, no lado 2 agora, no lado 2. Então, eu vou integrar a integral de caminho do lado 2 de f escalar ao longo do caminho dl2. Então, isso aqui vai ser integral. Eu vou escrever aqui a função ax escalar i, na direção i, produto escalar o caminho. O caminho agora está ao longo de que eixo? Ao longo do eixo y. Então, esse dl2 aqui é, na verdade, o dy na direção j. Né? É o dy na direção j. Então, esse aqui vai ficar dy na direção j. Né? Então, isso aqui. Agora, qual é o limite de integração? Quem define os limites é a variável de integração dy. Então, o caminho começa em y igual a quê? Em y igual a zero, né? Y igual a zero. E vai até o quê? Até y máximo, né? Eu estou fazendo essa integral aqui. Então, ele vai de y igual a zero até y máximo. E isso que é difícil de vocês enxergarem, tá? Que esse aqui é a integral de dy. Então, eu estou integrando de zero até y máximo. Então, eu vou lá e coloco 0 até y máximo. Qual seria essa integral? Seria a integral de 0 até y máximo de ax dy de i escalar j. I escalar j é igual a zero. Por quê? I escalar j é 1 vezes 1 vezes cosseno de 90 graus, que é igual a zero. Os vetores i e j são perpendiculares, né? Ok? De cara eu já sei que isso aqui vai ser zero, mas eu posso resolver a integral. Qual é a integral de ax dy? Vai ser ax de y de 0 até y máximo. Só que vai ter um zero aqui multiplicando, né? Que é o produto escalar aqui, né? Então, isso aqui vai ser ax y máximo vezes zero. Então, qual vai ser a integral 2? Vai ser zero, tá? Como a Micaele mesmo já disse, são perpendiculares, né? Olha lá na figura. Né? Nessa figura aqui, a força está aqui, ó. E o dl ou dy está aqui, são perpendiculares. Então, qual o produto escalar? Zero. Né? O produto escalar é igual a zero. Ok? Então, agora eu posso fazer agora para os outros dois lados. Né? Os outros dois lados é a mesma coisa. Tá? O lado 3, agora eu vou voltar. Né? Lado 3. Vai ser a integral do caminho 3 de f dl. Então, vai ser a integral da ax na direção i, produto escalar. Eu estou integrando agora em dx, que é o lado maior no lado de cima, dx na direção i. Agora, quais são os limites de integração? Estou integrando em x, então ele vai sair de x máximo até zero. Ó, ele está saindo daqui, só que eu estou integrando em onde? Em dx. Então, ele está saindo de x máximo até x igual a zero. Está indo ao longo do eixo x. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de x máximo até zero de ax dx de i escalar i, que é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual a ax. Ele sai dessa posição aqui, que eu estou agora no caminho 3, né? O caminho 3 é aqui em cima. Então, ele sai dessa posição, estou integrando em dx, né? Estou ao longo do eixo x. Então, qual é o valor? X máximo, aqui embaixo. X máximo. E vai para onde? Para cá, né? Que é zero, né? Então, ele está saindo de x máximo para zero. Tá bom? Porque eu estou em dx, tá? Ao longo do eixo x, tá bom? Então, essa integral aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2 de x máximo até zero. Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos ax ao quadrado máximo dividido por 2. Né? E o lado 4? O lado 4 vai ser a integral do caminho 4 de f dl da integral de ax i escalar dyj. Agora vamos lá ver qual vai ser o limite de integração. Estou no lado 4 agora, né?
lado 4 está aqui. Então, vou integrar aqui agora. Então, qual é o limite superior? Estou indo de y máximo até o quê? Até y igual a zero. Né? Então, foi lá esse limite que eu fiz agora. Então, aqui vai ficar de y máximo até zero. Então, isso aqui vai ser igual a integral de y máximo até zero de ax dy de i escalar j. Isso aqui é igual a zero. Mas veja o seguinte, a própria força é igual a zero. A própria força aqui é igual a zero. Por que que a força é zero aqui? Então, a força já é automaticamente zero nesse lado 4. Então, a integral do lado 4 já é igual a zero. Ok? Então, eu posso até colocar aqui, ó, x é igual a zero. Então, qual vai ser a integral de caminho fechado de f dl? Vai ser a x máximo ao quadrado dividido por 2, mais 0, menos a x máximo ao quadrado dividido por 2, que é do caminho 3, mais 0. Então, a integral de caminho fechado de f dl é igual a zero. Então, a força é conservativa? Sim. Então, esse é o teste para você dizer que uma força é conservativa. Então, a força é conservativa. Qual é a consequência disso? Existe uma função energia potencial, tal que a força pode ser derivada dessa função d de u dx, caso ela seja conhecida. Ou, se a força não é conhecida, você pode obtê-la, se a energia não é conhecida, mas a força é conhecida, você pode obter a função energia potencial, que vai ser du de f dx. Né? A integral de du é igual à integral de f dx. E aqui eu posso calcular para essa força específica, porque eu sei a força, né? Então aqui vai ficar ΔU de menos a integral de ax dx. Então ΔU vai ser menos ax ao quadrado sobre 2, de um x inicial até um x final. Então ΔU vai ser menos ax final ao quadrado sobre 2 menos ax inicial ao quadrado sobre 2. Ok? Então está aí a variação de energia potencial. Okay? E qual é a outra consequência? Que trabalho é variação da energia cinética. Então você pode dizer que ΔK é igual a ΔU, ok? Ou que ΔK mais ΔU é igual a zero. Então que a variação da energia mecânica é igual a zero. Então, não foi dito durante a aula, mas veja que quando a força é conservativa, a função energia potencial ela é função somente da posição final e da posição inicial. Então, eu tenho a função na posição final menos a função na posição inicial. Toda vez que você encontra uma força conservativa e você sabe o valor da função energia potencial, você não precisa saber o caminho para ir da posição inicial até a posição final. Basta que você conheça a função U de x. Então, veja que a variação da energia potencial de I para F não depende do caminho que eu fiz de um ponto para outro. Depende somente do valor da função na posição final, menos o valor da função na posição inicial. Isso será igual à variação da energia potencial, mas que, por sua vez, também é igual à variação da energia cinética ou mesmo ao trabalho.